E de tudo que a gente tinha testado nos últimos 2 anos, era o que brilhava ali o olho do dono. Falava assim, pô, não, tô sentindo isso aqui também, então dá pra mim. E aí que a gente começou a olhar e falar, putz, acho que tem alguma coisa aqui que faz sentido. Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E o boss de hoje é o Alain Panossian, que é CEO e fundador do Delivery Direto. Hoje, no episódio, a gente vai falar da construção de uma startup que trabalha com delivery, que trabalha com entrega, que trabalha com comida e que tem uma abordagem diferente. E eu queria lembrar você que essa temporada nova em vídeo do Like a Boss é trazido pela Alura para empresas, onde você vai realmente capacitar em velocidade a sua equipe de tecnologia. Então você pode acessar já alura.com.br/empresas. Tem o link aqui, você aproveita e clica lá enquanto você dá o like e o subscribe, as 5 estrelas no Spotify, não é isso, Dantas? Isso aí. E esse episódio também é oferecido pela Vindi. A gente tá na 10ª temporada e a Vindi é uma plataforma de cobrança, de pagamento recorrente, líder no mercado brasileiro. Então, se você tem um SaaS, você tem um e-commerce, você tem uma empresa de serviço, conta com a gente para cobrar, para fazer billing, para fazer um e-commerce. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai em vindi.com.br. E eu tenho 2 recados para você. Agora o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcast. A gente está muito contente de fazer parte dessa grande iniciativa. E também a gente está no processo de criação de uma nova escola de gestão moderna. Pois é, para passar essas ideias, métodos e processos que a liderança enfrenta hoje no dia a dia. Como você pode ouvir bastante aqui no Like a Boss. E já tem link aqui para você preencher um formulário, deixar seu e-mail, não só para saber as novidades, mas para responder uma pesquisa para a gente, porque a gente quer entender os seus desafios de liderança e de gestão. Alain, para a gente começar, a gente queria saber de onde sai a ideia do Delivery Direto. Eu acho que você é uma das pessoas que tem essa história muito completa de startup que começa de um jeito e muda e nasce outra, até com outro nome. De onde sai essa dor? Qual que é o problema que o Delivery Direto vem resolver? Oi, Paulo. Oi, Dantas. Obrigado pelo convite aí. Uma honra estar aqui. Acho que você já mencionou, né? Para contar um pouco da história do Delivery Direto, eu não consigo desvencilhar da história do QCanto, né? O QCanto, ele nasce lá em 2010, né? Quando esse tema de startup começa a ficar popular. Eu e mais 2 amigos, o Bruno que estudou comigo, o Fernando, a gente se juntou para fundar, né, uma startup, uma empresa. E a gente aproveitou muito aquele momento, aquele fervor que estava acontecendo em 2010, né? Então, o Brasil começando a ficar famoso, sendo capa da Economist, né? Fundos americanos, europeus vindo para o Brasil, apostando em empreendedores com alguma certa experiência, fazendo copycat mesmo. E a gente foi uma dessas startups que naquela época surfou essa onda, né? Então, a gente levantou capital de risco, tudo, né? Series A, Series B, muito com o objetivo de fazer o que o Yelp fez nos Estados Unidos, né? Criar um guia. O Yelp era o benchmark. Era o benchmark, né? Criar aquele guia colaborativo em que os próprios usuários gerassem o conteúdo, né? Os reviews, as fotos, e que as pessoas consumissem, e assim a gente ia crescendo. Começou tudo assim lá em 2010. E a gente acho que surfou bastante. O produto ficou muito famoso, né? Acho que Eu era usuário. Você pergunta na rua assim, a gente perguntava, pô, você conhece que canto? Conheço, busquei tal coisa. Foi uma fase muito divertida, muito legal, né? Muita fama, a gente ficou em capa de revista, tudo. A gente surfou muito, ganhou o prêmio de melhor aplicativo. A gente foi um dos primeiros aplicativos brasileiros a lançar para iPhone. Então foi um momento muito interessante. A gente fez toda a rodada de investidor anjo, Series A, Series B. Coisa que para a época realmente era inovadora. Era na época que mal tinha fundo de venture capital brasileiro. Exato, era os fundos e era americanos. um gringo entrando no Brasil para investir numa empresa brasileira, né? Exato. Interessante. E eles olhavam, né, o que funcionava lá fora, via o Brasil, com um mercado grande, e falou, copia esse modelo e replica aqui, vai que vai. E a gente nasceu numa dessas. E aí, eu acho que quando a gente fala de produto, eu acho que o QCanto foi uma coisa interessante, né? Só que a gente esbarrou muito na hora de monetizar, né? O QCanto, a gente chegou a ter presença em 25 cidades da América Latina, né? A gente tinha os community managers que faziam os eventos, chamavam os QCanteiros e tudo mais. Nossa, era o playbook que hoje em dia é falado. Hoje em dia as startups, a gente cobre startup e fala, faz comunidade, vai ponto a ponto, vai no físico, né? Corpo a corpo. Vocês faziam isso lá em 2010. É muito impressionante ver que é um playbook que continua muito atual. Exato. A gente teve uma boa dose de sucesso em relação a isso. A gente montou realmente uma comunidade de milhões de usuários que acessavam, acho que eram 6, 7 milhões que acessavam Unix por mês, algumas dezenas de milhares de opiniões por semana. Era uma coisa bem interessante. Só que a gente esbarrou muito quando
para tentar monetizar o QCanto, né? E assim como a gente cresceu muito lá em 2010, a gente também sofreu muito na época lá de 2013, 2014, quando o Brasil começa, né, a andar um pouquinho de lado, a gente deixa de ser aquela promessa de nova China, e os fundos que estavam aportando nas startups começaram a olhar e falar, tá, legal que vocês estão construindo, mas, né, como que vocês ganham dinheiro? E a gente não ganhava dinheiro na época, né? A gente tinha um pouquinho de mídia, mas era só. A promessa era muito, vamos crescer, depois a gente pensa. Acho que o próprio Yelp também teve essa dificuldade. Teve bastante, até hoje eles sofrem um pouco disso, né? E aí, o QCanto, né, o Delivery Direto, ele nasce com uma dessas tentativas de monetizar o QCanto. A gente ficou de 2014 até 2016, criando vários produtos dentro do QCanto para monetizar. Desde campanhas de push para restaurantes geolocalizados, geração de lead, página com presença na web, a gente testava de tudo. Cupom de compra coletiva. A gente entrou na febre das compras coletivas como um agregador, a gente fez de tudo. Tudo gerava uma receita, mas nada que justificasse, né, uma empresa com tanto investimento e tudo mais. E aí chegou um momento que a gente começou a olhar e falar, putz, acho que a gente tá meio que surfando aqui num mar sem onda ou tentando, né, fazer algo que vai ser muito difícil. E o Delivery Direto, ele nasce como uma dessas tentativas, né? Na época, a gente batia na porta dos restaurantes e falava assim, quer contratar QCanto? Não quero. Então me fala aqui o que tá ruim aí, né? O que tá doendo. E uma reclamação que começou a ficar constante, isso era metade de 2015 mais ou menos, era, o restaurante chegava pra gente e falava, Alan, tô aqui, né, no marketplace, fazendo delivery, tô vendendo bastante, mas quando eu olho pros pedidos que estão vindo, né, dos marketplaces, tá vindo 60% dos pedidos, 70% é de cliente que tá pedindo comigo pela quinta vez, 10ª vez. Que inclusive vem aqui presencialmente, o cliente conhece a gente. O cliente é meu. Exato, que pedia por telefone, né? E agora começa a pedir pelo aplicativo. E deixando 30% ali. Exatamente. A gente teve, naquela época, era um cliente do QCanto. Ele saiu do marketplace e o cara perdeu 65% dos pedidos de delivery. Porque o cliente entrava lá, não achava, não pegava o telefone, ia pro próximo. E aí, a gente falou, putz, será que fazer, né, o aplicativo próprio do restaurante, será que isso aqui funciona? Obviamente, né, como tudo, assim, mas ter mais um aplicativo não faz sentido nenhum. A gente foi um teste de monetização, só que a gente viu que não fazia muito sentido chamar de QCanto, né? A gente falou, vou chamar de Delivery Direto, né? Pede diretamente. E aí, numa dessa, a gente lançou o protótipo, que realmente era um protótipo, né? História clássica ali de startup, não tinha nem como cobrar, não tinha modelo de negócio, não tinha nada, mas a gente começou a desenvolver o protótipo e ir atrás dos restaurantes e falar, você já reparou, né? Com esse pitch meio que de venda que eu acabei de falar. E de tudo que a gente tinha testado nos últimos 2 anos, era o que brilhava ali o olho do dono. Falava assim, não, tô sentindo isso aqui também, então dá pra mim. E aí que a gente começou a olhar e falar, putz, acho que tem alguma coisa aqui que faz sentido. Né? Então o Delivery Direto, ele nasce nesse teste de monetização de um guia, né? E a gente começa a fazer, e aí ao longo do tempo, a gente começou a evoluir, migrar o time do QCanto, um verdadeiro pivô, né? A gente tira o foco do QCanto pra focar no Delivery Direto, mas a dor é essa. Quantas rodadas vocês tinham feito antes do pivô, Alan? A gente chegou até o Series B. Tá. Obviamente o Series B lá em 2013, 2014 era um pouquinho menor do que bastante menor do que as rodadas atuais, mas foi até o Series B. No momento de que vocês decidem criar, eu vou chamar de DD carinhosamente, né? O momento que vocês decidem criar o DD, vocês sentiram na pele que a criação da comunidade do QCanto ajudou para destravar? Vocês não precisavam criar um storytelling muito pesado, porque os caras já estavam usando o QCanto, isso aconteceu? Então, pior é que não. A gente, porque era um produto totalmente diferente, né? As pessoas conheciam a gente pela comunidade, pelo guia. Ajudou a fazer o quê? Bater na porta do restaurante e falou, quem tá fazendo o Delivery Direto, o teu aplicativo, é o mesmo time, os mesmos programadores que fizeram o QCanto. Então, você vai ter um produto de qualidade. Mas parou aí. Os benefícios pararam aí. Né? Porque era um produto muito diferente. A gente sai de um produto consumer, de mídia, para um produto B2B white label, que se você ir na rua e perguntar se conhece Delivery Direto, ninguém vai conhecer. Mas você compra em tal lugar? Eu compro sim no site. Então, exatamente. Isso até foi um dos grandes, assim, fazer um pivô desse, né, dá uma certa insegurança, por vários motivos, mas um dos motivos era esse, porque o time, na época, dos desenvolvedores que estão com a gente até hoje, eram extremamente apaixonados. A gente sempre faz pesquisa de clima, né? Chegava no final do ano, o que mais te empolga aqui no QCanto? Criar um produto que é referência, que ganha prêmio de melhor aplicativo, que todo mundo conhece. E a gente começa a olhar e falar, putz, cara, a gente vai sair de um produto super hypado para fazer sexy. A palavra é essa, para fazer um white label SaaS B2B. Caramba, cara, a gente vai perder todo mundo.
Felizmente não perdemos ninguém, mas sim, era uma preocupação que a gente tinha bem forte na época, né? Voltando nessa época, acho que é legal esse negócio do pivô. Acho que o Paulo também tem uma história bem forte de pivô também. Você já tinha bastante investidor, né? Como é que foi esse processo de, putz, vou ter que chamar todo mundo para a mesa e vou explicar que eu vou mudar completamente a empresa, né? Conta um pouco disso. Acho que conecta até com o que eu acabei de falar, porque a preocupação existe. Você fala assim, putz, quem que eu vou pegar do time do QCanto para focar no delivery direto? Porque os caras amam fazer o aplicativo iOS, vai fazer pensar em fazer o back-end e tudo. A gente vai fazendo aos poucos, né? O delivery direto, ele nasce com 2 programadores do time, com a gente, né, os founders tentando pensar em vendas, enquanto a operação de QCanto tocava. E ao longo do tempo a gente foi migrando. Então não foi um dia para noite falar assim, agora a gente para de fazer QCanto, até porque o delivery direto, por mais que no lançamento brilhava o olho do dono do restaurante, não faturava, não tinha modelo de negócio. Não dá pra gente simplesmente jogar tudo fora e simplesmente migrar. Então foi sendo meio gradual. A data oficial do lançamento do delivery direto foi em fevereiro de 2016. A gente só foi realmente migrar o time inteiro lá pro final de 2016. Então foi um processo ali de 10 meses, mais ou menos. E Alan, qual que é o modelo hoje de negócio? Quem é que compra, quem que acessa? Tem motoboy envolvido ou não? Fica com uma parte da venda desse restaurante ou não? Esse restaurante que está com vocês, ele também está nas apps que são clássicas de marketplace ou não está? Como que é esse modelo no geral? Legal, a gente é um SaaS, né? A gente licencia a ferramenta pro dono de restaurante. A gente é muito pró-restaurante, né? Então, assim, a gente não cobra comissão por pedido. A gente oferece uma suíte de ferramentas para que o restaurante cresça, prospere e venda mais. A gente já evoluiu o modelo de negócio do delivery direto bastante, né? Essa é uma coisa também muito mutável. A gente nasceu, o primeiro modelinho que a gente fazia era cobrar R$99 por pedido, que obviamente não deu muito certo. Depois a gente passou por um preço fixo de R$3,99 na época, né? Independente da quantidade de pedidos. Depois a gente começou a trabalhar com uma faixa de preço. Hoje a gente já trabalha com 3 planos, um plano bem voltado para um restaurante menorzinho, que está começando ali na persona, na dor da presença, e aí conforme ele vai evoluindo, a dor dele também vai evoluindo e a gente vai acompanhando ele nessa jornada. Mas classicamente, a gente é um SaaS com planos e vai cobrando de acordo com o combo de features que o cliente precisa. E, completando a tua pergunta, a gente é uma empresa de tecnologia, né? A gente está muito integrado com sistemas de motoboy, né? Então hoje o mercado também está disponível com muitos marketplaces de entregadores que você conecta via API. Então, o restaurante hoje, que ele entra no delivery direto, ele consegue se integrar com essas plataformas e chamar motoboy de terceiros. E a gente não compete com o marketplace, né? A gente não... Quando é bem clássico, né? Um restaurante, quando ele entra no delivery direto, fala assim, agora então vou sair do marketplace. A gente fala, pelo amor de Deus, não sai. Não sai, Fica lá. O que eles te cobram de comissão é excelente como um canal de aquisição, né? Mas você tem o seu trabalho de migrar o seu cliente, que é fiel, recorrente para a sua plataforma própria. Então, eles trabalham com os dois, né? Então, o marketplace para atração de cliente e o aplicativo próprio, a plataforma própria para retenção, para aumento de fidelização e tudo mais. Na maioria das vezes, então, o restaurante que escolhe fazer o delivery direto, ele já tem uma clientela, que eles falam, né? Eu já tenho pessoas que vêm aqui 5, 6 vezes para semana, ou já pedem isso mensalmente. É mais fácil do que um restaurante que está começando a usar? Sim, majoritariamente o delivery direto ele atua nos restaurantes que já têm uma certa maturidade, então já tem um pouquinho da sua base de clientes, né? Já entende, já tem o seu sistema de logística ou integrado com alguma coisa e a gente entra para auxiliar ele a ganhar mais independência, aumentar a margem e tudo mais. Só que o mercado está aí, o mercado está grande e a gente também tem muito espaço para crescer com o restaurante que está começando, com o empreendedor que está querendo dar os primeiros passos. Então, né, acabei de comentar que a gente está com planos diferentes, o nosso plano inicial é para ajudar o cara a sair do zero, né? A ter o primeiro cardápio online dele, integrado ali com o Marketplace, com o PDV. Depois a gente começa a evoluir para migração, para aumento de fidelidade, com cupons, programa de fidelidade por pontos, e aí vai indo longe as ferramentas, né? Nesse segundo round, a gente queria saber mais sobre a operação de uma startup que trabalha no espaço de comida, entrega, que tem um pouco de logística, tem perecível e tem um mercado aí muito feroz. Então, minha primeira pergunta para você é: como que é você abordar esse novo cliente, o dono e a dona do restaurante? Porque o que eu imagino? Se hoje eu vou montar uma startup que oferece um serviço para um bar, para um restaurante, para uma padaria,
Eu imagino que se eu for porta e porta, fazer uma estratégia próxima assim, eu vou receber uma pedrada do dono do restaurante, porque a coisa que ele não aguenta mais ouvir é: oi, por favor, eu tô montando uma startup aqui de entrega, comida, e vou ajudar você a faturar mais. Fala, pelo amor de Deus, já perdi tanto dinheiro, já bati tanta cabeça com uma startup que nem você, que eu não quero nem ouvir. Tô colocando aqui de uma maneira engraçada, mas pra ser sincero, eu acho que deve ter uma dificuldade enorme, porque esse mercado, como é tão grande, tem uns players gigantes de marketplace, mas sobra um espaço enorme aí, que é difícil de você acessar essa pessoa que está ocupada, né? Dono e dona de restaurante que tem uma operação média, pequena, ela tá dentro da operação. Ela tá cozinhando, ela tá conversando com a equipe de motoboy, ela tá com o flyer entregando ali na avenida para pegar as pessoas que passam ali, não é? Qual que é essa abordagem para você adquirir um cliente em um espaço que esse B2B, no geral, eu imagino que é tudo SMB, são as empresas menores que trabalham com você. Não tenho dúvidas que você tenha players grandes, mas eu imagino que esse long tail deve ser SMB, correto? Corretíssimo, Paulo. O dono de restaurante, ele é um empreendedor clássico, resiliente, que o cara faz tudo. É difícil, é um cara que você definiu super bem. O cara tá lá cozinhando, mexendo no caixa, aceitando os pedidos do marketplace, pensando como no fornecedor, pensando em tudo. Não é fácil falar com ele, né? É que a dor que a gente atua hoje, ele é tão latente pro dono de restaurante, que quando a gente fala, ó, a gente vai te ajudar a ser mais independente, a aumentar a tua recorrência, a melhorar as suas margens, ele para ouvir. Obviamente, como o delivery direto já tem um porte bem relevante, quando ele já conhece a gente, então ele para ouvir. Já ouviu falar. Mas, uma coisa que esse mercado ele é muito forte, não esse mercado e outros, mas especificamente nesse, você tem que pegar muito na mão do restaurante para ajudar ele a ter uma plataforma própria, né? Então, assim, a gente vê players tentando fazer a coisa mais self-service possível, que é o sonho de todo mundo, aquela coisa que Product Like Growth, que o cliente ele entra no trial e vai indo, vai fazendo e ele vai aprendendo. E esse mercado é muito difícil porque o dono não tem tempo, né? Então, assim, fica aquele ovo e a galinha, que a gente quer ter um produto mais barato, só que para ser mais barato ele tem que ser mais low touch, mais self-service, só que é uma persona, né? Um público que não consegue ser self-service, não consegue fazer sozinho, precisa ter alguém ali pegando na mão e ajudando. Para tirar foto e cadastrar o produto. E ele não digita no Google como melhorar meu delivery, ele digita no Google, não é assim, né? A gente, por exemplo, a gente não consegue ganhar marketing performance por interesse. Google Ads, essas coisas. Pra gente é tudo por Facebook, por Instagram, que você vê que o anúncio aparece por perfil, né? Então, as nossas levantadas de mão são muito assim. Ou por restaurante que viu o aplicativo do concorrente e aí acaba levantando a mão. Mas é um super desafio você conseguir pegar um público desse, porque é um público que não tem muito dinheiro para pagar um contato super high touch, mas ele não consegue andar 100% sozinho. Então você tem que ter uma operação em escala para, ao mesmo tempo que você cresce, pegar na mão dele e ajudar, mas também que as contas fecham no final do mês, né? Então não é tão simples assim. Tem que fazer algumas escolhas. Hoje a gente está muito, muito forte no que a gente chama de Mid-High Enterprise Market, né? Que é o restaurante que já tem uma certa maturidade, não precisa ser grande, mas ele já tem uma certa experiência, ele já entende. Essa maturidade é digital também ou é no geral? No geral. No geral. No geral. E não precisa ser super... A gente trabalha muito no produto, eu sou super fã de um cara chamado Dan Ariely, que ele fala muito sobre os poderes dos defaults, né? Cara, toma a decisão pelo teu cliente, né? Você sabe, né? A gente sabe qual que é o tipo de programa de fidelidade que vai mais converter usuários para a plataforma dele. Então, deixa isso como padrão. Deixa isso como default da ferramenta. A gente só fala pro dono do restaurante, dono do restaurante. Vai na nossa, que a gente sabe que se você fizer isso, você vai conseguir migrar 30% dos seus clientes do marketplace para a plataforma própria. Deixa com a gente. Ah, mas eu não quero eu não quero... Cara, confia que a gente vai te ajudar nisso daqui. Então, a gente trabalha muito com esses defaults para ajudar ele, porque senão a gente não consegue escalar. Se tiver que ensinar, né, o cara que tá ali na operação monta a sua estratégia de fidelização, a coisa não vai andar. Então, a gente usa muito disso daqui para tentar ajudá-lo, né, a avançar. Então, ele não precisa ser um especialista em tecnologia, mas ele tem que ter uma maturidade para entender, para a gente ter uma conversa, para, né, falar assim, preciso minimamente me dedicar. Mas a gente também não exige que o dono de restaurante passa horas e horas configurando um delivery direto para conseguir rodar. Então, é um híbrido ali dos defaults, um self-service com low touch, mid touch. Pegando essa resposta que você cita, programa de fidelidade, é algo que eu até vejo os marketplaces tentando fazer, mas acho que nunca pegou, né?
Nunca vi alguém, amiga minha, que falou, vamos comprar lá porque eu tenho 2 cupons aqui de R$5, compra ali. Eu uso o Marketplace buscando por um restaurante que eu... A marca, né? Pela marca. Ou pelo que o Dantas me indicou. E não por hambúrguer, batata frita. E eu sei que tem gente que busca assim, certo? Então eu acho que quem tá mais pelo perfil da marca funciona melhor. Eu, por exemplo, uso delivery direto num iogurte que chama Delicari, desses hipsters famosos aí. E eu compro sempre ali, inclusive pelo site, não é nem pela app. Então, Mais hipsters ainda, né? Comprar pelo site comprar é mais pelo hipster. site é coisa... Não, tem um maluco aqui comprando pelo site. Né? Como que é, então, além do programa de fidelidade... Então você chegou num restaurante, num mecanismo de entrega, fala, não, olha, eu consigo migrar até 30% das pessoas que compram no Marketplace para você. Qual que é a estratégia? É fidelidade? É uma experiência num ícone mais bonitinho? É você ter uma oferta única que só dá para comprar por ali? Quais são as técnicas que você tem para tentar diminuir isso? Ah, pede ali pelos Marketplaces? Não, vai pedir pelo delivery direto, ou mais ainda, pela app do meu coração, que é a pizzaria, que meu primo... Meu avô sempre comia lá, agora tem a app. Talvez até tenha uma paixão, não é? Você fala assim, aqui você vai ajudar mais o meu restaurante do que ali pelo Marketplace. Eu imagino que deva ter várias estratégias. Você tá concordando? Eu sei que você deve estar assim, enumerando. É óbvio, tem essas 4 aqui que se ele vai ouvir são matadoras. Então, o que é? Legal, Paulo. Na verdade, assim, acho que para responder a sua pergunta, primeiro a gente consegue perceber 2 públicos bem distintos quando a gente fala de delivery, a gente olha ali os dados. Inclusive por aprendizado de Qcanto. O Qcanto, né, que a gente comentou, era um guia de discovery, para as pessoas conhecerem, né, os restaurantes que estavam inaugurando na cidade e tudo mais. Ele mira num público que quer conhecer coisa nova. E no próprio Qcanto a gente olhava, né, quando a gente viu os dados do Qcanto de searches, buscas, a gente percebia que a gente chamava lá dos direct users. Era o cara que entrava no Qcanto, buscava o nome do restaurante X para pegar o telefone, para pegar o endereço. Google Maps, né? Mas naquela época funcionava bastante. E a gente, durante toda a nossa jornada de Qcanto, a gente ficava insistindo pro Discovery. Cara, vem isso aqui, a recomendação de acordo com o teu perfil. Só que a gente olhava aqui, eu não lembro percentualmente, mas era coisa assim, de 60%, 70% era o cara que ele já sabia onde queria ir. E a gente tentando forçar um Discovery. O delivery direto, ele atua nesse usuário, nesse cliente, nesse consumidor que ele sabe para onde quer ir. E ele quer, né, pedir naquela marca. Então, quando a gente fala de marketplace, tem muito do discovery. Tem sim do cara que já vai direto e pede, mas tem muito, o que eu vou pedir hoje? Deixa eu experimentar um sushi diferente, etc. O delivery direto, ele atua no cliente que já sabe onde pedir. Mas, obviamente, não é só porque o cliente quer pedir no restaurante X que ele vai baixar o aplicativo e pronto, né? Pô, o cara já tá com o marketplace instalado. É criar login, senha, colocar o cartão Então, e preencher o... Tem que ter incentivo. Então, assim, o que é um incentivo quando a gente fala de plataforma própria? Vai de premiar pela fidelidade do consumo, prêmio na primeira compra, na terceira, na quinta, na 10ª, e vai ganhando prêmios maiores de acordo com a fidelidade que ele está tendo. Vai sim o relacionamento com a marca, né? A gente tem muitos cases do delivery direto, de clientes que têm, restaurantes que têm Instagrams maravilhosos que só deixam embedado ali Só o link do só delivery o link do direto. delivery direto e todo o relacionamento Que é a feito marca é lá. forte, Que a né? marca é forte. Preço de cardápio, de prato também, né? Como os marcas, isso é muito comum, tá? Você abrir uma plataforma própria e abrir o marketplace e o marketplace está com preço mais caro. É mesmo? É muito comum. E dá pra entender, porque... Esse chamou minha atenção. Eu já falei, opa, vou ficar atento. Com certeza, porque não existe mágica, né? O restaurante pagar 12%, 15%, 20% de comissão, margem de restaurante é super apertada. Às vezes, esses 12% é o que o restaurante vai ganhar. Então, assim, para estar no marketplace porque ele precisa estar, ele vai ter que cobrar mais. Então, esses são os incentivos para migrar para a plataforma própria. É fidelização, é preço mais barato, é o relacionamento com a marca. Cada restaurante tem um pouco ali da tua estratégia. A gente tem restaurantes que trabalham com agendamento de pedido, aquela marmita que você compra. Então, assim, a gente dá a ferramenta, o uso fica a critério do restaurante. Obviamente, tem o cliente que é o marketplace lover, que ele vai sempre pedir tudo certo, não tem problema nenhum, né? Mas você também tem um filãozão no mercado do cliente que vai no recorrente e quer ser premiado por isso. Então, por isso que é muito complementar com o marketplace, né? Tem algum tipo de restaurante que usa melhor a DD? Tem algum nicho que, assim, nossa, esse aqui a gente acertou porque ele resolve uma dor desse tipo de comida? Por exemplo, mais perecível, menos Isso, perecível. é. Precisa de congelar ou não, porque aqui eu já tenho integração com o motoboy que sabe. Seja por causa
do que vocês criaram, ou seja por causa que o modelo mais com a própria cara, o white label, funciona melhor. A diferença, por exemplo, de um delivery direto para uma Tray que faz, né, o site de e-commerce, é essa compra que você espera receber nos próximos minutos. Porque se para pensar, é a mesma coisa, né? É um carrinho. Fast e-commerce, né? É um fast e-commerce. O cara compra, ele espera chegar o produto logo. E menos SKUs, menos produtos. Essa é um pouco da diferença para uma Tray, por exemplo. E aí, quando fala de nicho, a gente... Lá atrás, a gente nasceu meio agnóstico, vamos fazer aqui para todos. Hoje, existe sim, né, uma concentração maior em sushi, hamburgueria e pizzaria. Mas a gente tem muitos verticais. Isso foi uma coisa até da pandemia, acelerou muito. Na pandemia, a gente começou a abrir para conveniência, delivery de bebida, choperias, bares, delivery de água, né, galão de água, delivery de gás, o pessoal acaba usando. E foi engraçado, porque a gente nunca imaginou que coisas desse tipo seriam entregues via delivery, mas nasceu a necessidade e hoje a gente atende também, né? Dá pra pôr na app o white label de entrega de gás, até a musiquinha do Boot. Eu sou sensacional. Não, mas acho que do sushi, hambúrguer e pizzaria, acho que segue um pouco a própria tendência dos deliveries, né? Ele seguiu, porque o que não falta em São Paulo é hamburgueria, pizzaria e sushi, né? É que são produtos que são fáceis de você transportar. Vai transportar arroz, feijão, bife. Essas coisas, elas dão uma mexida, assim, né? E tem um pouco do gosto também do pessoal, né? Tá vendendo bastante sushi, vende pra caramba. A pizzaria sempre vendeu, né? E a hamburgueria também tá super na moda. Mas esses são 3 verticais que se destacam bastante no delivery direto. Como que é o desafio de trabalhar com algo próximo da logística? Porque você não tá na logística. Você não faz o motoboy, a entrega, mas eu tenho certeza que você sofre tudo. Porque como você chega ali perto, na última ponta que o motoboy tem que chegar, seu sistema tem que estar totalmente integrado. Qualquer desajuste ali quebra a cadeia inteira. Então, por mais que você não tenha esse problema que me dá dor de cabeça, apesar de que trabalhar com restaurante também, para mim, é uma dor de cabeça enorme, e eu vou pontuar isso, é muito complexo. Você tem pessoas de logística que tem que entender disso, mesmo sendo, não, na API, chamou lá, agora tá com o terceiro ali que integrou a API, pode escolher essa aqui que entrega, essa que tem táxi, essa que tem Uber, e essa que tem rastreamento, essa que não tem, essa empresa que tem algumas que tem, ainda são raras, mas que tem entregadores e entregadoras próprios, que inclusive pagam CLT, para ele ainda tem eu compro pizza de um lugar assim, então é muito complexo isso, pesa bastante? Pesa, até assim, quando se vocês pararem para olhar os reviews dos aplicativos que estão nas App Stores que a gente lança, majoritariamente é problema quando é review negativo é porque deu pau na entrega. Essa é uma dor gigantesca. A gente, como delivery direto, a gente sofre, né? O cara culpa o aplicativo, mas no final das contas não é o aplicativo, é a logística do restaurante. Tem restaurante que já desistiu, não quer lidar com o entregador. Então a gente precisa buscar esses parceiros que fazem a operação logística. Mas sim, cara, é um dilema. Assim, a gente sem o operador logístico, a gente não funciona, né? E a gente depende deles. Então, como empresa de software, o que a gente tem que estar é o mais seamless e integrado possível com as melhores opções. Uber Direct e todas essas disponíveis no mercado, Motu, que estão bombando agora, a gente está conectado com todos eles. E a gente depende sim da operação deles para ter sucesso. Acho que uma coisa também que acho que é legal a gente conhecer, né? Eu conheço porque eu tô um pouco mais próximo, mas assim, como que o restaurante contrata vocês? O que ele recebe? Além do app, a equipe treina, o que ele compra e o que ele sai no final? Até é interessante, né, comentar que assim, a gente fala de app, mas o app nativo, aquele que você baixa na App Store, ele está presente só no último plano, no plano mais avançado. Porque até para o nosso público, às vezes um restaurante muito pequeno, ele não precisa ter um aplicativo próprio. Ele precisa ter ali o site responsivo, que está integrado com o WhatsApp, que está integrado ali com o site muito dele, melhor, com o QR Code. Senão é fricção. Exato. Os nossos planos iniciais, ele tem só o link, que ele é responsivo. Se você abrir no WhatsApp, abrir no QR Code, ele vai funcionar da mesma maneira. Hoje, majoritariamente, a nossa venda é via Inside Sales, né? Então, a gente tem toda a nossa equipe de marketing, que gera leads por interesse, via Facebook, via Instagram. O cliente levanta a mão, a gente entra, faz demonstração, o playbook padrão de Inside Sales, passa por SDR, de SaaS, SDR, Closer, demonstração, fecha, dependendo do plano que ele escolhe,
precisa ser um pouco mais high touch, por exemplo, no plano mais caro, que tem aplicativo nativo, você precisa que o dono interaja um pouquinho mais, porque ele precisa ter uma conta na Apple, então entra o time. Os planos que são mais simples, até a plataforma fica mais simples, né? Então o cara só aperta 3, 4 botões, sobe o cardápio e já está funcionando. Então a esteira ela vai andando de acordo com os planos, mas segue ali o padrão de SaaS de SDR, Closer, o time de onboarding, depois o time de Customer Success e o time de suporte. Você tem cases, Alan, de que quando o cliente começou a usar ADD, a dependência do marketplace deles caiu, obviamente, mas tem cases que possam ser agressivos de tipo 70-30? Existe isso? Existe. A gente tem restaurantes que 65% é com a plataforma própria e os outros 35% é marketplace. Isso é muito incrível porque, não sei se todo mundo conhece, mas as margens cobradas pelos marketplaces são altas, né? Chega a 20%, 30%. Começa né? de 12% e vai até 30%. Então, acho que é interessante ver esses cases assim, né? Teve muito, durante a pandemia, as dark kitchens, né? Que são aqueles restaurantes que nasceram, espaços em que restaurantes que nasceram 100% no delivery. É o back-end sem front-end. Exatamente. Nasceu muito durante a pandemia. Então, tem muito restaurante que hoje está no delivery direto, que ele nasce já nasce por delivery no D0. Facilita muito a operação desse pessoal, né? Então, enquanto que na história antiga, né? Alguns anos atrás, ele tinha o salão e fazia delivery como sendo, né, um complemento. Hoje, os restaurantes que têm sucesso no delivery já nascem como delivery. Ou restaurante muito tradicional que tem o bracinho lá, mas ainda acaba sendo complemento. Mas os grandes cases de sucesso hoje em delivery, com plataformas próprias, ele já tem o delivery como sendo o core, né? E aí dá para entender o porquê que é tão forte a plataforma própria dele. Eu acho que trabalhar com esses restaurantes tem muito desafio, não é? E eu fico sempre lembrando lá do livro do Taleb, do Antifrágil, em relação ao tempo de vida que existe um restaurante. Ele coloca que os restaurantes nascem e morrem de uma maneira muito rápida. Pensa só, quantos restaurantes você vai que tem mais de 10 anos de idade? Quantas hamburguerias Só você não é come pior que hambúrguer? balada, né? Só não é pior que balada. Pois é. Então, o business por si só é difícil, né? Ele fala, inclusive, o modelo é muito antifrágil, porque quando morre um restaurante no seu bairro, naquela rua, normalmente no mesmo lugar abre um outro, né? Quando a paleteria mexicana morre, abre um poke no mesmo lugar. Então, como rede, como efeito de rede, ele é firme, mas como isolado é um pouco complicado você gerenciar, né? Quem é dono sempre sofre muito e fala disso. E aí, para você, que seus clientes são restaurantes, como que é? E ainda mais que você não cobra por pedido, esse restaurante, o crescimento de um restaurante, ele não é que nenhuma empresa B2B, SMB, que um dia vai virar uma grande corporação. É raro um restaurante sair e virar uma chain que você é o fornecedor dela. Então, no seu planejamento, você espera que quando você adquire esse cliente, ele vai sempre pagar pelos próximos 6 anos e nunca vai aumentar o ticket, vai fazer um upgrade. Como que você enxerga? Porque eu vejo isso como um desafio muito grande. Porque você fala, legal, eu vou ter esse cliente, mas o LTV dele tá aqui fixo e eu não consigo nem aumentar porque é só vezes mês. Eu não tenho algo a oferecer a mais porque eu não posso cobrar pelo pedido ou quase não posso cobrar pelo pedido. O restaurante tem uma cozinha. Aquela cozinha cabe 3 cozinheiros e cozinheiras. Ele não vai expandir o muro da cozinha. Ou pelo menos 90% não vão expandir. Minimamente alguém consegue, né? Mas raro. Geralmente o crescimento vai aumentar. Olha, esse ano o restaurante dobrou, mais que dobrou não vai. Então como que você enxerga esse desafio para próprio delivery direto poder ter um crescimento em cima de quem já gosta muito de você? Né? Cara, é algo que eu tento responder quase todos os dias dentro da operação. Porque sim, não é tão simples, não é que nem uma empresa que vai colocando funcionários e você vai cobrando por licença e você vai crescendo. Perfeito. A nossa estratégia de crescimento dentro da nossa própria base é acompanhar muito o restaurante na jornada dele. Quando eu falei, né, que a gente tem 3 planos, o primeiro plano, que é um plano um pouco mais barato, ele entra no lifetime do cliente em que ele tá só pensando em ter a plataforma própria, não ficar 100% dependente e tá disponível na internet. Só que a gente sabe que quando esse restaurante ele dá um passinho na jornada dele, ele já começa a pensar, preciso pensar aqui como aumento minha fidelidade, como que eu faço uma promoçãozinha, que é uma dor que ele lá no comecinho, às vezes não é tão desesperador. Ele joga lá no WhatsApp mesmo e tá tudo certo, né? Manda no Instagram dele e tá tudo bem.
Quando a gente percebe que assim, aí ele dá um passinho e começa a preocupar muito com a fidelização, com o marketing digital, né, que tá na moda. E quando ele dá mais um passinho na jornada, ele já começa a falar assim, putz, eu não posso ficar dependente do marketplace. Eu preciso ter controle aqui da minha margem. Aí que a gente começa a falar de aplicativo próprio, já começa a falar de NPS, de CRM, né? E aí o cara dá um passinho nisso e já começa a falar de expansão de rede. O restaurante, a gente acompanha a gente tem restaurantes do mais básico até as grandes redes. É muito comum esse desejo do restaurante de crescer e depois começar a expandir. Então hoje a gente atende o cara que está começando, não muito pequeno, mas que já está começando, já está entendendo que dá um passinho até virar uma rede, e aí a gente, na nosso plano de redes, aí já começa a ter gestão de franquia, aí a gente já começa a crescer verticalmente. Tem cliente assim, grande assim? Tem. A gente tem o Sushi Rão, que é um caso que começou com a gente com 8 lojas, hoje tá na casa das centenas de lojas. Olha que legal. E aí ele vai expandindo, né, de acordo com o número de unidades. Mas a gente sim cresce muito com a jornada, diferente é mais com a jornada, não com a quantidade de funcionários que ele tem, por exemplo. A gente vai aumentando por feature de acordo com o momento de maturidade do restaurante. É o jeito que a gente conseguiu desenhar a operação para continuar crescendo com a nossa própria base. O dono do restaurante, então, quando ele pensa em se aproximar da DD, ou quando ele recebe uma oferta, ele naturalmente está preocupado mais com reduzir margem ou realmente ter mais capacidade de ser dono do cliente? Inicialmente, né, o DD fez 6 anos agora. A gente nasceu pura e simplesmente para resolver margem. Cara, tem tua plataforma própria. Reduzir margem que a gente tá falando é não pagar tanto take rate pro marketplace, na verdade, né? é aumentar margem. É aumentar margem. Reduzir comissionamento e aumentar margem. A gente nasceu para isso. Só que ao longo desses 6 anos, a gente foi vendo que não é só essa dor que o cara tem. O cara tem a dor da eficiência operacional, né? Ter 3, 4 pessoas no telefone, respondendo no WhatsApp, mandando pedido errado, começa a ser uma dor. O aplicativo próprio resolve. Fidelização, que nem eu comentei para vocês, né? Antigamente, tem muita startup que nasce para ser o programa de fidelidade das empresas. Para mim, programa de fidelidade é uma feature. Eu não acho que tem que ser uma coisa final, né? Eu não acho que tem que ser uma empresa que vai trabalhar programa de fidelidade, não. Programa de fidelidade é uma feature de uma coisa maior, né? De um sistema, que é o nosso caso, de uma plataforma. As lógicas de fidelidade do Delivery são super avançadas. De pontos, premiação por ranking, várias coisas. Mas é uma feature. A gente não chega no mercado e fala, contrata delivery direto que você vai ter o seu programa de fidelidade. Não. Contrata o delivery direto que você vai resolver seu problema de fidelidade, seu problema de margem, de eficiência operacional. E para isso a gente tem funcionalidades X, Y, Z. Então a gente trabalha um pouquinho mais nessa linha. Tem muita gente aqui que está assistindo a gente, ouvindo a gente, que inclusive é esse empreendedor menor. Tem gente que tem restaurante, tem gente que tem bar, tem gente que tem produto original, né? Chocolate, bebida, tem o Kiro, que a gente gosta bastante, que o fundador ouve a gente, que a gente acompanhou o nascimento. E eu imagino que você esteja estudando, não é? Esse exemplo do sushi, qual que é o nome mesmo? Sushi Rão. Sushi Rão? Que é cliente da Vinci também, né? Olha só, olha só, vou colocar a Lura lá também. Pra treinar os funcionários. Né? Opa, não tenho dúvida, a rede ele já tá precisando de customização e SEO e trabalho, sem dúvida. Então tem esses empreendedores e empreendedoras roots, que eu nasci assim, tá bem? E se for pensar o Dantas, que hoje tem uma fintech, ele também começou, ele vendia perfume numa loja que era presencial. Eu gosto muito desse perfil de empreendedor e empreendedora. O que você tem de ensinamento para quem hoje trabalha com um restaurante, com comida, etc. e que quer, não sei se a palavra é se profissionalizar, porque você pode muito bem ser um super profissional de restaurante e tá nem aí para virtual, você atende na rua mesmo, seu business é só o brick and mortar. Não é? Mas para essa pessoa que tá assistindo o Like a Boss, ouvindo a gente, dando o like e o subscribe, e essa pessoa, o que ela pode olhar e que você fala assim, você pega aquele empreendedor e você fala, nossa, essa pessoa tem jeito e ela tá com fome, quais que são os passos que você dá? Olha, então estude isso, ataque esse problema, organize sua equipe assim, tenha uma equipe de marketing digital que realmente ajuda e que vai além do delivery direto, não é? É uma coisa que, tipo, o delivery direto não faz nada disso, nem ataca, mas se esse empreendedor, essa empreendedora tiver com isso bem ajustado pro business dela, você sabe que um dia ela pode virar uma rede, vai exagerando um pouco assim. Legal. Eu acredito que o que eu vejo que é muito comum nesses empreendedores de food é que realmente assim, o cara trabalha atolado 24 horas por dia, afogado com a operação. Nossa. E ninguém consegue crescer só apagando incêndio, né?
Então, assim, se hoje é o problema de logística, ele vai trazer o problema de logística e ele acaba não olhando para a empresa dele com um olhar de, cara, qual que, né, o mínimo do planejamento, porque o cara tá sempre apagando incêndio. Mas assim, aí não só fazendo uma propaganda do delivery direto, mas para qualquer empresa, a empresa no restaurante, a empresa tem que ser dona do cliente final. Ela tem que ser dona do canal de comunicação com o cliente. O cliente tem que ser do restaurante. Não é refém, né? Senão você fica refém. Não, o que acaba acontecendo nesse mercado hoje é que os restaurantes começam a virar fazedores de comida, né? E ninguém, a maioria dos empreendedores que estão abrindo restaurantes, eles não querem simplesmente cozinhar e entregar, eles querem ter o cliente dele, né? Eles abrem o restaurante com aquele desejo de encantar o cliente, receber, né? Cozinhar, apresentar e o cliente voltar e falar, meu, eu adoro tua comida. Esse é o sonho do cara. Só que a operação consome o dia a dia dele, né? E ele acaba negligenciando o relacionamento com o cliente, o canal direto com ele, e aí acaba sendo refém do marketplace. Aí, de repente, 2, 3 anos, o cara tá olhando e fala, cara, eu virei uma cozinha e não faço mais nada. Construiu um emprego. Ele montou uma empresa e agora ele tem um emprego, né? Exatamente. Para alguns funcionam, mas, né, quando a gente olha esse caso do Grupo Rão, né, do Sushi Rão, Home Sushi Home, que também começou a crescer pra caramba, eles já nascem com essa ideia de, putz, deixa eu ser dono do meu canal, deixa eu não me afogar tanto na operação, por mais que na jornada desse empreendedor, em algum momento, né, ele vai ter que dar uma delegada, não postergar muito isso, porque senão o cara ele entra num loop que ele não consegue mais sair. E os restaurantes fecham por causa disso. Não porque o cara entrou numa espiral que ele não consegue mais sair dali, e aí, cara, para de fazer sentido e ele vai embora, né? Então é um pouco, olhando os casos de fracasso e sucesso que passam por nós, a gente percebe isso. Aquele restaurante aquele empreendedor que começa e dá uma respirada, ele não fica tão afogado, o cara tende a melhorar, tende a ter sucesso. É fácil dizer, né? Porque a operação acaba consumindo a gente, mas tem que ter um pouco dessa disciplina. Eu lembro quando começou a pandemia, aquele sushi famoso brasileiro, acho que o Jun Sakamoto, no começo ele falou, se você pedir comigo, eu vou entregar, eu levo a louça de lá e eu vou entregar. E o meu irmão pediu e ele foi entregar, de verdade. Nossa. Sabe, é óbvio, né, que isso é mais ainda o exemplo das pessoas se envolvendo na operação, mas também ao mesmo tempo é falar, eu não sou fazedor de comida, eu tô indo aí pra você ter experiência, inclusive com o meu prato, que eu acho que não é pra você ficar colocando no papelão ali ou algo assim. Então, a mensagem é muito forte, a construção da marca é grande, né? Assim como eu, que sou usuário forte de marketplace de comida, eu procuro um restaurante específico. Eu uso o delivery direto no restaurante específico. Eu acho que tem personas, vai ter espaço pro marketplace, pro autoral, pro white label, pro zap de qualquer jeito. Ah, manda aí, manda errado, tudo bem. E cria o vínculo, né? E até aqueles restaurantes que não entrego. Não entrego, ponto. Você vem aqui comer ou não. Tem restaurante hoje ainda que não cobra com cartão de crédito, né? A gente tem, acho que o Cawas, o Can é assim ainda, né? Você tem que pagar em dinheiro. Agora tem cartão, né? Mas até um pouco tempo atrás, o cara não tinha nem cartão de crédito, tem que pagar em dinheiro, né? Posso fazer um pivô agora um pouco aqui? Acho que é legal a história do Alan, porque ele tem o que o Paulo falou, que ele fez uma escada clássica, né? Foi lá, fundou uma empresa, captou dinheiro. A gente chama clássico hoje, né? Na época lá era um negócio maluco. Era. Mas você fez a história completa. Mas você teve um momento que você virou o single founder, né? O founder sozinho, porque os dois founders saíram, né? Eu queria que você contasse exatamente esse momento, assim. Como é que foi você dividir as dores e as decisões e, de repente, você tô sozinho. Você teve que virar o CEO do negócio mesmo, né? Exato, né? Nessa história do pivô do delivery direto, desde do começo da minha vida empreendedora, eu sempre tive cofundadores que, assim, dividiam o piano junto. Né, numa decisão difícil de, por exemplo, desligar um time inteiro porque não estava fazendo mais sentido, a gente sentava, discutia, tinha uma decisão unânime e tira um pouco o peso, né, na hora que você vai executar. E quando a gente estava nesse pivô do delivery direto, né, com os outros dois fundadores saindo para tocar outros projetos, não passava na minha cabeça que um dos maiores desafios e das maiores que tirou meu sono era assim, cara, eu não tenho mais com quem... Eu tô sozinho. Não tem ninguém mais pra me chamar de louco. Porque assim, eu falo assim, bom, tá bom, agora a pessoa saiu, eu vou assumir, né, vestir o chapéu de CEO aqui e deixa eu começar a pensar. Aí eu falei, caramba, com quem que eu vou conversar? Putz, será que... Mas se eu tomar essa decisão aqui, caramba, mas quem vai me apoiar nisso daqui? E foi uma época difícil, porque assim, a empresa ela tava crescendo, né, o delivery direto tava crescendo. Mas a gente não foi aquela empresa que já contratou executivos de mercado super seniors, a gente desenvolveu muito as pessoas dentro da companhia. Então, assim, o meu head de vendas era o meu SDR, meu closer, o meu
CTO era um programador, né? O meu head de produto era um cara que tocou comercial. O meu head de Customer Success era um vendedor do Kekanto. E esses são meus, né, meu middle management, minha camada de direção da companhia hoje. Mas naquela época, assim, a gente vai mudar tecnologia, a gente vai parar de fazer inside sales para vender self-service, a gente vai montar uma área de Customer Success. Não tinha, né? A gente vai parar de fazer... parar de desenvolver Kekanto e para focar no delivery direto, mas vamos botar em risco toda a receita que o Kekanto traz aqui para a operação. Você não tinha com quem compartilhar isso. Então, assim, você fica com uma insegurança nas decisões que tirava muito sono. Então, para mim, e quando a gente estava negociando, né, da saída dos outros fundadores, isso foi assim, cara, beleza, eu bato no peito aqui, mato e segue o jogo. Mas foi um baque, assim, foi uma coisa que você fica meio sem chão nas decisões. Porque toda decisão, então, era compartilhada, né? Por mais difícil que fosse, se errou, seu erro dividiu por 3, né? Foram 3 desses cabeças que pensaram e não conseguiram chegar. Quando virou founder solo, você não tinha com quem decidir, e se você tomasse uma decisão que acabasse com a empresa, a culpa ia ser 100% tua. Só que é o tipo de coisa que eu nem imaginava, né? Até ter que tomar decisões desse tipo, né? Quando a gente tomou a decisão de, cara, vamos parar de focar no Kekanto, vamos buscar vender empresa, vamos, né, buscar break-even, vamos, em vez de contratar pessoas no mercado, vamos tentar subir, mas eu não sei se o pessoal, né, vai aprender na velocidade que a empresa precisa. São decisões que eu tive que tomar meio que sozinho, arriscar, e se desse errado, era a vida lá, né, a vida profissional do time que estava tocando que ia acabar por uma decisão errada. Porque o seu histórico também tem o VIA6 e o Direct Talk, né? Que era Direct Labs, depois virou Scoop, é uma coisa assim, né? Isso você não tinha passado por lá, porque você estava no Founding Team, mas você não tinha vivenciado esse negócio, né? Isso. Lá nas primeiras empreitadas que eu tinha feito, todas eu era ou cofundador ou eu fiz parte do time fundador. Então a decisão sempre foi tomada em colegiado, né? De forma não unânime, né? Mas muito discutida. E aí, vamos pro time, vamos, né, apresentar a solução. Então nunca tinha sido um desafio que para mim tinha acontecido, né? Foi uma coisa extremamente nova. Falei assim, agora toma a decisão e se você errar é 100% tua. Então foi um pouco do baque. Você foi responsável por apertar o botão, vamos desligar o Kekanto? Vamos tirar o site do ar? Vamos tirar o app do ar? Basicamente sim. Dolorido. E tipo, todo o histórico de Kekanto, né, cara? Cara, é um emblema, né, você fazer isso, né? Puxando de novo que você fez o caminho completo de fundador e fundadora, você teve um exit para local web. Como que foi essa decisão? Como que foi esse momento? E também você conversar, né? Porque as pessoas acham que o exit é que você põe um monte de dinheiro no bolso e você sai andando embora e vai para casa. Compra uma lancha, vai pra Miami. Eu tô trabalhando mais do que trabalhava antes. Então, e a história, né, da venda do delivery direto, ela foi acontecendo meio que de forma incremental, né? Então, em 2016, que eu contei a história que a gente faz o protótipo do delivery direto, até aquele momento, a gente queimava dinheiro do investidor, né? E também coincidiu com a saída dos outros dois fundadores. Então, minha primeira missão naquele momento, eu falei, eu não posso ser uma operação deficitária aqui dentro. Eu tenho que parar de gastar dinheiro de investidor aqui, né? Porque eu sei lá o que vai acontecer. Né? E foi em setembro de 2017, né? Quase 8 anos depois do lançamento do Kekanto, que foi o primeiro mês de break-even da operação em que a gente para de gastar dinheiro da companhia. E a gente falou assim, será que daqui pra frente eu consigo tocar a companhia crescendo e ainda sem queimar dinheiro? Então essa foi um pouco da missão. Em 2019, quase 1 ano e meio depois, né, do break-even, eu começo a olhar pro lado e falar, cara, eu acho que assim, eu preciso dar um próximo passo aqui na operação, porque eu tô, né, carregando todo o pneu nas costas, tem todos os acionistas e a empresa que tá dando certo aqui é o spin-off, né, é o pivô do delivery direto. Tem um time que está acreditando em tudo que está se dedicando, entregando a vida aqui para as coisas funcionarem. Como que eu dou, né, perpetuidade para esse negócio? Ou seja, que eu faço o delivery direto continuar crescendo, continuar prosperando, dando oportunidade para o time, ao mesmo tempo que eu encerro um ciclo que foi começado há quase 10 anos atrás e que existe uma expectativa. Falei, acho que é E somando que o delivery já estava prosperando naquele momento, falei, eu acho que é um momento interessante aqui para apertar o botão aqui, vamos, né, começar uma vida nova, e o exit era a coisa mais óbvia para se fazer naquele momento, né? Então foi
em janeiro de 2019 que decido tomar essa decisão, né? E falo, agora vamos começar a aprender a vender empresa, porque eu não fazia a mínima ideia, né? Como que se vende uma empresa? Você bate na porta e bota... Não é assim que bota no classificado, não é assim que você faz. Quase assim, mas ok. E aí eu comecei, enfim, pegar algumas mentorias, né? Um dos investidores o nosso board lá, o cara era muito bom. Ele deu toda... Ele não executou por mim, mas falou, Alan, esse aqui é a tua linha de raciocínio que você tem que ter quando você quer vender empresa, né? Então, tive muita mentoria, conversei com muito empreendedor também que vendeu empresa, para entender o que eu devia buscar como um parceiro, né? O que eu devia me preocupar, né? Em termos societários e tudo mais. E aí, em janeiro de 2019, eu comecei a abrir para mercado, né? Começar a contar os possíveis players, conversando de uma maneira muito calma, sem afobação, porque no final do dia a empresa estava prosperando, estava crescendo, mas tinha esse momento de falar, gente, vamos pensar na perpetuidade do delivery direto, né? Em completar aqui as expectativas dos investidores, né? Do exit deles e tudo mais. Então o processo começou lá em 2019, fez parte um pouco também desse single founder, como que você vende uma empresa, né? E como que você mantém todo o teu time on board nessa nova jornada. E eu lembro que na época, assim, acho que tiveram duas coisas que eu fiz de forma até meio inocente nesse processo de M&A, que eu olho para trás e falei, putz, acho que isso aqui foi muito acertado. O primeiro foi envolver muito o time que eu chamo de time fundador do delivery direto, né? Que é aquela galera que estava comigo no QCanto, né? Suando camiseta, que entraram, né? Eu tenho 5 programadores que estão comigo desde 2011, 2010, 2011, estão comigo até hoje. Isso é muito raro. É bizarro, né? Muito legal. Tinha, né, meu head de venda, o pessoal que tava de vendas, o cara de produto, que estavam mais novos na empresa, mas começaram ali do zero também. Falei, putz, esse aqui é o meu time fundador, né? Esse pessoal precisa vir comigo aqui. E eu tava naquele dilema, eu falei, pô, não quero tomar toda a decisão sozinho, eu preciso ter pessoas para me auxiliar. Então eu comecei a envolver esse time fundador na decisão de vender, né? E a gente, naquela época... As conversas mais pesadas eu tomava, né? Eu ia sozinho fazer, mas voltava pro escritório e falava, gente, preciso da opinião de vocês, né? E eu fiz 2 exercícios que eu achei que foi muito legal, que ajudou bastante na escolha, né, da venda para local web. A primeira delas foi, eu fiz eu chamei individualmente cada um do time fundador e falei, cara, me faz um pre-mortem, né? Chega aqui, ó, pensa, a gente teve 3 ofertas de compra no final do processo, e a gente tinha que escolher alguém. Eu falei, ó, pega cada um desses 3 e escreve daqui 5 anos como que vai ser a história. Imagina que essa venda foi assim, a coisa mais da hora que podia ter acontecido na tua vida. Escreve a historinha, né? Terminou de escrever isso, agora escreve a mesma história falando assim, ó, daqui 5 anos, isso aqui foi uma catástrofe ter vendido a empresa para essa pessoa, para essa empresa. Aí eu fiz isso com todo o time fundador. Outra coisa também que eu fiz, desenhei na lousa lá um triângulo, né? Falei, ó, eu acho que nossos critérios deveriam ser a parte financeira, né? Quanto que isso aqui vai ficar interessante, não só para quem fica, mas para os investidores que vão sair, né? O potencial de alavancagem do negócio, se a gente se juntar com esse grupo, e como que vai ser a nossa vida após. Né? Pô, eu vou acordar no dia seguinte, tá feliz de trabalhar nesse novo grupo, né? E qual que era o mundo ideal? Era que esse triângulo fosse um triângulo equilátero perfeitinho. E obviamente, né, na hora que a gente desenhava esse triângulo para cada uma das 3 ofertas, não ficava um triângulo equilátero. Então foram 2 exercícios que eu fiz que primeiro me ajudaram, né, nessa decisão de single founder, né, de CEO sozinho, em falar, cara, acho que eu tô escutando todo mundo, mas escutar individualmente, né, do time fundador que estava comigo, pô, o que eles esperavam, né, o que vai brilhar o olho deles indo em frente. E aí que a gente escolheu, né, a venda para local web. Então, durante todo o processo de achar, eu fui tocando meio sozinho, mas na hora de tomar uma decisão, eu falei, cara, essa aqui é uma decisão que vai ser até injusto tomar isso daqui sozinho. E aí comecei a envolver o time fundador, que tá no DD até hoje. E assim, putz, até a gente, quando foi assinar os contratos lá no escritório de advogados na JK, lindo, elevador de mármore, levei o time inteiro, o fundador, acho que foram umas 15 pessoas assinar lá o SPA, porque todo mundo tinha options e tudo mais, né? O contrato de compra e venda lá foi super... Assim, foi uma experiência muito legal. Mas eu acho que esse M&A, para mim, foi uma coisa que eu fiz pela primeira vez, obviamente, fui aprendendo, mas essas conversas que eu tive, né, de mentorias e tudo mais, me ajudou muito, porque a história padrão, né, quando você conversa com um empreendedor que vendeu a empresa, ele fica aquele período do contrato, né, do earnout, que tem que ficar lá por X anos, e ele vai embora, né? É muito comum, nesse período,
parte do time Se desfazer. se desfazer. É o normal. É o normal. É o normal. É o normal esse tipo de coisa. Eu falei, cara, não é possível que eu tô aqui camelando, né, há 9 anos de que canto, montando time que a história assim, vai acabar assim, né? Eu falei, pô, não dá pra acabar assim. Eu conversava com todo mundo, falava assim, não, pô, legal, vendi, mas, né, acabou o earnout, não aguentava mais cair fora. Eu falei, porra, cara, tem que ser assim? Se for assim, eu continuo na companhia, mas eu precisava também, né, dar um próximo passo pra ela. E aí, acho que um pouco desse processo foi interessante, né? Hoje o time tá lá, pô, tô super feliz, todo mundo evoluiu muito, né? Isso é muito legal também. Eu comentei, né, de quando os outros 2 fundadores saíram, que, cara, era eu com eu mesmo. Hoje, assim, eu delego a decisão para esse time e tô extremamente confortável com o que eles estão, com como está sendo tocada a operação de vendas, de canais, de produto. Eu tô muito feliz, né? Então, acho que foi um aprendizado bacana ali nesse processo todo, né? Vamos falar um pouco sobre dor, assim, né? Você tinha quantos investidores nessa época da saída, Alan? Eram 3 fundos de venture capital, né? Então tinha Accel Partners, Um fundo gringo. a Kazek, que é um fundo gringo mais brasileiro, Isso. muito atuado no Brasil. E na época a W7 tinha mais 2 anjos, né? Tinha 3 fundadores e mais O founding team, né? Como que você organiza isso e assim, convence as pessoas que é o momento certo da venda? Porque cada um pensa diferente, né? Cara, esse Gritaria, né? Esses são os bastidores da história, porque pensa no nosso cenário lá. Era uma empresa, a empresa que foi comprada foi o Delivery Direto, não foi o Que Canto. Uma empresa SaaS que faturava em real, né? Só que o cap table era um cap table de Series B. Só que o Series B a gente fez com a corda no pescoço. Lembra que eu contei a história que Sim. a gente fez quando o mercado estava virando? Então, assim, a gente aceitou o que colocou na mesa. Em que do founding, o time fundador original, 2 não estavam mais na operação. Eu era o minoritário dos 3, porque eu não tinha aportado grana no começo, porque eu não tinha. Tinha o liquidation preference, né? Que quando o investidor coloca dinheiro, o dinheiro primeiro volta para os investidores para depois dividir o bolo. Então tinha o liquidation preference em dólar. E a gente levantou muita grana em 2010, com dólar a 1,80. E em 2019 o dólar estava 4, 5 reais. Então, assim, era uma equação que não era muito fácil de fechar. Assim, não... Eu olho pra trás e falo assim, cara, foi difícil. Foi muito difícil alinhar todo mundo. Se eu olhar e falar assim, pô, todo mundo ficou feliz? Não, eu acho que assim, todo mundo falou assim, ó, eu acho que dado todo o cenário, tá todo mundo ok, segue o jogo, né? Então, não me arrependo de nada do que foi desenhado. Acho que ninguém saiu puto. Não, ninguém saiu puto. Todo mundo talvez tenha saído assim, putz, poderia ter sido um pouquinho melhor, mas acho que na média tá todo mundo feliz, todo mundo conversa, então acho que tá resolvido, mas... Eu acho que é assim que é. É uma equação, assim, que não é fácil de resolver, cara. Sabe que essa é uma das qualidades do founder? Eu não tô falando porque eu também fiz o movimento que você fez, mas a hora de vender é um momento crítico também de convencimento, né? E acho que uma qualidade do founder é colocar todo mundo no jogo e falar, olha, eu como CEO e fundador, a minha sugestão é vender. Por quê? Por isso, né? Mas são raros os casos que não saem um desalinhamento. Né? É muito interessante. Pensa, ó, a gente tem o interesse do time que vai ficar, que tem que estar incentivado para continuar, seja por autonomia, missão. Tem o time dos investidores que precisam reportar para os seus LPs retorno. Cara, assim, é muito interesse que não vai para o mesmo lugar, né? Como você consegue equilibrar tudo? Eu olho para trás e acho que, putz, foi bom. Foi bom. Alan falando pessoalmente, poderia ter sido melhor pra mim? Poderia ter sido infinitamente melhor, mas eu não mudaria nenhuma vírgula do que foi feito porque eu tô feliz, assim. Eu olho pra trás e falo, cara, eu acho que consegui ser justo e fair com todo mundo, espero, né? E a empresa tá perene, tá indo, o time tá feliz, a gente tá crescendo. Então, assim, pra mim isso paga, sabe? Acho que paga mais do que qualquer outra coisa. Alan, nesse terceiro round, pra realmente convencer as pessoas a darem o like e marcarem 5 estrelas no Spotify e subscribe no YouTube, a gente quer saber mais do seu background, para que quem está assistindo a gente possa saber que, olha, tem algo parecido, era uma pessoa normal e que, é óbvio, né? Aqui, infelizmente, todo fundador que vem teve, na maioria das vezes, aquele histórico privilegiado, mas queria saber de onde você vem antes de criar o Que Canto, o que você fazia, o que você trabalhava, o que você estudou. Legal, eu fiz ciência da computação na USP, né? Entrei em 2004. E eu escolhi o curso porque eu gostava de tecnologia, computador, mas eu passava na Berrini e via aquele prédio lindão, né, com os logos das empresas. Da SAP, né? Da Microsoft. Vou trabalhar aqui. Esse foi o motivador.
Empreender nunca foi o meu objetivo. Eu vim de família... Minha mãe é pesquisadora do IPT, né, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que tá lá há 50 anos, super carreira. Então, o empreendedorismo nunca foi assim, você vai empreender. Não, era, cara, vou pegar um emprego, vou me dedicar ao máximo, ser o mais correto. Isso eu tenho muito da minha mãe, que ela é assim, a pessoa mais ética e correta que eu conheço, né, então isso me baseia muito, dedicada. Falei, é isso que vai ser a minha trilha. Entrei na ciência da computação. E aí, eu conheci 4 amigos lá na época, né? Que começaram a falar de desenvolver, isso era 2006, né? Vamos fazer coisa aqui, vamos fazer um site, né? Não era startup, não era nada disso, vamos empreender. E aí eu fui, né, onde eu comecei a botar o pezinho nisso sem querer. Eles fundaram, a gente fundou, né? Eu não fui o fundador, mas fui parte do time fundador da Via 6. Então foi na época lá que o Orkut estava começando a bombar no Brasil. A gente olhava e falava, por que a gente não faz um Orkut pro público profissional? Né? O LinkedIn. O Via 6 era o LinkedIn brasileiro. Era o LinkedIn brasileiro. E a gente se juntou, a gente fez, a gente saiu acho que era Degenal na época lá, a primeira empresa de Web 2.0 a conseguir capital de risco, né? A gente abriu um escritóriozinho em cima de um Banco do Brasil, debaixo de uma academia de Kung Fu, lá em Osasco, perto da USP. E a gente começou a fazer, né, a Via 6, chegou a ser a 3ª maior rede social do Brasil. A gente perdia por Orkut, por MySpace. Mas aí, por uma questão de maturidade total, assim, a gente acabou não dando certo. Mas esse time fundador saiu em 2008, 2009, para fundar uma consultoria chamada Direct Labs, né? Então, a gente ficou famoso no mercado, porque eram os moleques que criaram lá a rede social. Um monte de gente começou, vem trabalhar com a gente. Vem Quem fazer. que é? Daniel Reis, Daniel Reis, essa galerinha aí. Olhou e falou, vem trabalhar com a gente. E aí a gente foi com a cabeça dos meninos de tecnologia, da rede social, se juntou com um grupo que manjava muito de business. A gente não manjava tanto de business, né? Vamos fazer algum bem bolado. A gente começou a fazer com a Direct Labs, né? Que era uma holding grupo direct. E a ideia era colocar as empresas nas redes sociais de forma estratégica, né? Como que você usa o Twitter, né? Para alavancar o teu negócio. Era o que a gente fazia lá, isso era o mote ali em 2008, 2009. A gente teve uma grande companhia, um exemplo foi, né, uma grande companhia de telefonia na época, a gente montou toda a operação de saque deles nas redes sociais. O cliente reclamava no Twitter, no Reclame Aqui, a gente ajudou a estruturar. Então era esse tipo de coisa que a gente fazia com a consultoria. Não deu muito certo, porque primeiro não era escalável, 2, porque ninguém via valor nisso naquela época, não conseguia cobrar, Só que aí acho que veio o primeiro pivô da vida, né? A gente tinha essa Olha companhia. aí, contando a história, hein? Tem uma conexão. Tem uma conexão. Eram 8 atendentes, se não me falha a memória, né? Conectados na conta do Twitter, lá respondendo gente que já tinha sido respondido, né? No search. E as coisas não aconteciam, não funcionavam. Não tinha SLA, não tinha relatório, não tinha nada. A gente falou, será que se a gente fizer aqui uma plataforma que centraliza tudo isso daqui, funciona? Aí veio o primeiro pivô. A gente desenvolveu o Scoop, na época, que chegou a ser uma ferramenta bem conhecida no mercado, principalmente publicitário. A gente matou a Direct Labs para focar no Scoop, aí um pouquinho mais carinha de SaaS e tudo mais, né? Com essa plataforma de relacionamento e gerenciamento de redes sociais. Isso já era praticamente 2010, mais ou menos. Eu saí do Scoop para fundar o Que Canto, né? Com o Bruno e com o Fernando na época. E eu saí naquele momento, até fazendo um parênteses aqui, eu saí porque eu era muito novo ainda, né? Nesse momento. Quantos anos você tinha lá? Eu tava com uns 24, 25 anos. Caramba. E foi uma fase muito difícil, assim, por questão de maturidade. Eu fui parar no hospital naquela época, com crise de pressão alta de ambulância, que é o burnout de hoje, né? Eu tinha um cliente que ligava, meu coração disparava. Cara, o cara ligar assim, eu tocava a operação do negócio, né? Então, assim, um moleque imaturo, cara, que não sabia negociar, eu fui parar no hospital. E foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre sociedade. Aí eu olhava e falava, não tá muito legal esse incentivo aqui. Tô com burnout, tô, sem saúde, tô olhando pra dentro, não tá fazendo muito sentido. Eu falei, E o Bruno, né, que é meu melhor amigo desde a época de faculdade, falando, vamos montar alguma coisa. Eu falei, cara, quer saber? Vou, né? Eu falei, vou. Aí eu fundei o Que Canto lá, né, e enfim, aí a história eu acabei contando um pouquinho. Eu comecei como CPO, né, Head de Produto, porque o Bruno e eu, a gente fez ciência da computação, só que o Bruno sempre foi um melhor desenvolvedor do que eu. E, né, pra você levantar grana, você não pode ter 2 CTOs, né? Olha que hoje em dia acho que isso seria um grande diferencial. Seria um puto diferencial, Mas na época eu falei, cara, eu gosto de UX, gosto de UI,
gosto de front, sou um programador mais ou menos, gosto de, né, um pouco o growth, mas, pô, gosto de olhar o usuário, ver como que faz para crescer, fazer um pouquinho de analytics, né? Falei, joguei no Google, achei lá no Wikipedia Chief Product Officer. Eu falei, isso aqui então, esse aqui é meu crachá, vamos falar com os fundos assim. E acabei tocando produto quase toda a jornada de Recanto, até um comecinho de delivery direto, né? E até assumi a posição de CEO. Durante essa jornada também, assim, começou faz bastante tempo, né? Mas, pô, comecei a me envolver muito com o ecossistema, né? Ter essa sensação do give back mesmo, de ajudar os empreendedores. Então, putz, hoje já também faço anjo, sou advisor de algumas empresas, adoro pegar, né, mostrar com o empreendedor, ajudar ele a não tomar tanta porrada na cabeça. Mas enfim, essa é um pouquinho da jornada aí até hoje, né? E o que você faz fora da DD? Né? Qual que é o seu hobby? Ixi, cara, essa pergunta aqui, cada semana é mas eu sou muito ativo, assim, né? Exercício é algo que tá na minha vida desde sempre. É engraçado, né? Porque quando eu escuto as entrevistas, todo mundo tem alguma coisa dessa de exercício. Mas, assim, desde moleque eu sempre fiz exercício, desde karatê, natação, já competi em natação, a academia. Então, isso faz parte da rotina. Teve uma época que eu era muito apaixonado por corrida, fazer meia maratona, tudo. Depois eu fiquei muito apaixonado por bike. Hoje eu sou muito apaixonado por bike, mountain bike. Hoje eu faço speed, faço mountain. Começo a ter hobbies. Eu gosto muito de marcenaria, trabalho manual, né? Isso eu herdei bastante do meu pai. Então, pô, tem um hobby que é bizarro. Quando eu faço call, né? Algumas ficam atrás de mim ali. É fazer caixa de som, né? Nada a ver, mas gosto muito Fazer caixa de som não é fazer com a boca. Você faz alto-falante. O falante eu não faço, mas todo o resto de você projetar qual que é o tamanho da caixa, a marcenaria cortar, fazer acabamento com fórmica, com folha de madeira. Eu já acho difícil comprar uma, imagina fazer uma. E assim, eu não tenho mais onde botar a caixa de som em casa. E a minha esposa, ela entra na vibe também, começa a fazer as coisas comigo lá. Mas então, tenho esse hobby. Comecei agora a fazer hobby de trilha com 4x4, fazer rally. Então assim, eu vou inventando coisa pra fazer. Né? Tô morando em Floripa agora, que é uma cidade que chama muito pra isso, né? Pro exercício, pra natureza, né? Natureza, acampar. Então, assim, eu sou bem quieto nesse tipo de coisa, né? Mas cada dia eu tô num hobby diferente. Pô, né? O Dantas é guitarrista. Cara, eu tenho coleção de guitarra com acho que umas 6 guitarras. Na pandemia a gente parou, mas a minha última banda a gente tinha 7, 8 anos, banda de colégio, gravar demo, né? CDs que a gente gravava, pô, editar. O pessoal ia no meu quarto, na época da faculdade, do colégio, tinha os microfones, mesa, gravava todo mundo lá, fazia demo, e a gente lançava na escola, enfim, coisa de cara inquieto, né? Mas gosto bastante, principalmente de coisas ao ar livre, essa coisa criativa, do trabalho manual, coisas que me encantam bastante. Quem tá acompanhando a gente também sempre quer saber como que eu posso trabalhar numa empresa bacana dessa, numa startup, porque não é todo mundo que quer criar sua própria empresa, aí faz sentido. E quem é que você busca? Qual que é o perfil da pessoa que vai trabalhar diretamente com você? Qual que é o perfil dessa pessoa líder, essa pessoa que tá tocando algo realmente importante junto com você? Pô, eu acho essa pergunta muito legal, Paulo, porque assim, eu vejo muito no mercado, né, com esse mercado muito aquecido, com muito dinheiro, as pessoas buscando muito o cara, né, muito experiente, muito sênior, que você dá autonomia, o cara toca sozinho. A gente teve uma época nessa jornada de fazer isso, né? Pô, tô com grana aqui, vou pegar o cara mais sênior lá. E aí eu acho que é um pouco do reflexo de como o fundador pensa, né? A gente sempre quebrou a cabeça quando eu trouxe pessoas muito seniors. Apesar de não é trivial, não é trivial. Não é trivial. Acertei umas, mas assim, a gente é muito bom em contratar pessoas com muita vontade e desenvolver muito bem elas, né? Acho que eu contei um pouco da história do time fundador. Desse time fundador, acho que a gente foi o primeiro emprego da maioria deles, né? E são pessoas que cresceram muito aqui dentro da empresa. Pessoas muito fiéis, muito leais, que assim, consideram o delivery direto como sendo parte da vida deles, né? Não só delivery direto, é uma missão, né? É a missão. Eu vejo coisas muito positivas, obviamente tem os seus downsides ali, de você ficar muito enviesado, né? Sempre você tem pouca oxigenação de fora, mas eu acho que é um pouco da característica do fundador, né? Assim, eu priorizo isso. Eu acho que eu consigo extrair o máximo do proveito dessa lealdade, dessa dedicação das pessoas e, em contrapartida, talvez não seja tão oxigenado, e aí eu tenho que ficar sempre ligado para saber se não estamos com alguns vieses que estão matando a companhia. Mas eu gosto muito desse perfil, sabe? Do cara com muita vontade, que não gosta de ficar pingando em tudo quanto é lugar, que, pô, se dedica. Eu não sei se isso tem um nome,
né? Mas é aquela pessoa que, tipo, pô, vem de uma família humilde, que se esforçou para entrar numa faculdade, cara, assim, que precisa da oportunidade. Fala, cara, você vem, eu vou te dar a oportunidade, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer por você. Eu acho que é um pouco do jeito que eu gosto de tocar. Não funciona para todas as empresas, mas historicamente, quando eu olho para trás, são os casos de sucesso que eu tenho dentro da companhia, né? Então é um pouco do que eu curto. Alan, obrigado pelo seu tempo. Acho que tem lições muito bacanas para quem acompanha a gente. Acho que é um mercado muito vivo, que todo mundo tem experiência. E realmente, não é? Alan passou por tudo, até pivotar e o C-level e trocar e ter até burnout. Você passou por todas as etapas aí, as boas e as ruins. E acho que é legal falar, né? A gente queria trazer o Alan. A gente admira você muito como empreendedor, como investidor anjo. A gente já queria trazer você em outras temporadas e que bom que foi na primeira temporada com vídeo. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado.